Alô, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje, então, mais uma aula de filosofia, onde a gente vai estar trabalhando, né, dando continuidade ao conteúdo sobre os autores filosóficos Hobbes, Locke e Rousseau. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o contratualismo, né, do qual esses filósofos criaram, né, a formação da questão do Estado, né, o Leviatã, que é o livro criado por Hobbes, né, que significa o quê? O Estado, que é um conteúdo, galera, que cai muito no vestibular, tá? Então, eu peço a vocês que trabalhem esse conteúdo com um pouquinho mais de carinho, principalmente vocês da terceira série, que vão estar fazendo o Enem, né, e vão estar vendo, né, esses autores lá, tá? Hoje, então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais sobre as ideias de cada um, né, para que a gente também possa finalizar esse conteúdo, tá? Espero que vocês entendam, muita saudade de vocês e vamos lá. Então, pessoal, Thomas Hobbes, ele defendia o poder centralizado, ou seja, ele acreditava no poder absoluto, na monarquia, né, ou na assembleia. Ele era considerado um filósofo tradicional, né? Ele acreditava que a sociedade surgiu através de um contrato, que é o sistema de contratualismo, né? Um contrato social, e tinha o desejo de acabar com a guerra. Todos esses três filósofos, eles têm ideias bastante revolucionárias para o seu tempo, né? E o Thomas Hobbes, ele visualizava o poder entre a igreja e o Estado, que hoje, então, se separou isso, né? Ele falava sobre esse movimento, né, há tempos atrás, há muito tempo atrás, quando ele viveu, para vocês verem o quanto eles são atuais. Para Thomas Hobbes, o homem adquire uma posição elevada por medo de ser subjugado, né? O que é isso? De ser subjugado, de ser questionado. Por isso, então, ele quer aparecer de uma forma superior, no caso, os reis. Todos nós temos direito a tudo, já que todas as coisas são escassas. A guerra de todos contra todos. Né? E por isso que ele falava dessa ideia de guerra. Né? Quando o homem tem o intuito de guerrear, ele não pode ser subjugado. Por isso ele tem que ter força superior aos seus inimigos. Ele defendia a ideia segundo a qual os homens só podem viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado, porque ele acha que o homem por si só não tem capacidade, né, de se organizar. Por isso ele acredita, pessoal, nesse poder centralizado. Por isso ele defende o absolutismo, porque ele acha que a sociedade precisa ter um líder, né? Essa é a ideia principal de Thomas Hobbes. O John Locke, né, ele é um filósofo também desse período, e também defendia, né, essa ideia de absolutismo. Né? No primeiro tratado dele, vai criticar a tradição que afirmava que o direito divino dos reis era sobrenatural, declarando que a vida política é uma invenção humana, porque o primeiro movimento, né, do absolutismo dizia que o rei, né, ele era uma pessoa criada pelo poder divino, o absolutismo passado, e ele já questiona isso, que isso é uma invenção humana, completamente independente das questões divinas. Né? No segundo tratado dele, que do contratualismo, né, ele expõe sua teoria do Estado liberal e a propriedade privada, que é um modelo que a gente usa até hoje. Essa propriedade privada é o particular. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos nesse movimento de propriedade privada. O que é meu, né, e você não tasca. Esse movimento que ele defendia. Nem a tradição, nem a força, mas apenas o consentimento expresso dos governos é a única fonte de poder político legítimo. Então, nesse movimento, ele trata o estado natural das coisas, o contrato social, né, que é o Estado em si, e o Estado civil, ou seja, o movimento das pessoas. Para John Locke, o estado de natureza, né, era semelhante ao modelo de Hobbes. Então, os dois têm uma semelhança, mas também sua diferença. Né? A diferença, né, para Locke é que o estado de harmonia e paz, ele pode sim, né, ser promovido mesmo com o absolutismo. Já Hobbes acredita que todo homem tem uma essência maligna. Por isso, então, ele não pode, né, se governar por si só. Ele precisa de um governante. Né? E já Locke não, acredita que mesmo tendo o Estado centralizado, dá para haver uma harmonia e paz entre o absolutismo e
né, a sociedade. O John Locke, ele vai falar, né, principalmente sobre essa teoria da propriedade, né, que para Hobbes é inexistente no estado de natureza e foi instituído pelo Estado de Leviatã, ou seja, o Estado, após a formação da sociedade civil, né? Então, é uma ideia contrária entre John Locke, né, e Thomas Hobbes. Já para Locke, a propriedade já existe no estado de natureza. O que é propriedade? Aquilo que é seu, que é de direito seu, né? Então, eles vão criar, o John Locke vai criar um pacto de consentimento, onde os homens concordam livremente em formar a sociedade. Para ele, isso é possível. E o estado de natureza versus a sociedade civil, para Locke, não há distinção entre ambas. Os dois têm que viver juntos, ao contrário, né, de Thomas Hobbes. Para John Locke, os direitos alienáveis do indivíduo à vida, à liberdade e à propriedade. Isso é garantia de vida. Todos nós temos direitos inalienáveis, né, à vida, à liberdade e à propriedade. Isso é um movimento criado por Locke. Olha que interessante. E essas ideias, elas são propostas até hoje. Considerado o pai do individualismo liberal, né, onde cada um tem aquilo que é seu e ninguém tasca, né? Diferente das ideias socialistas que surgiram depois. Forneceu a justificação moral, política e ideológica para a Revolução Gloriosa, que é um movimento que vocês da segunda série, que vocês já viram lá na segunda série, né? Aqui tem umas ideias sobre o Estado de Hobbes, Locke e Rousseau, né? Sobre o estado de natureza. O Hobbes acredita que a guerra de todos contra todos, há uma guerra entre nós. Nós não podemos, então, nos instituir, nos governar. Para Locke, os desejos podem superar a razão e expor a sociedade a riscos. Essa é a ideia de Locke. O Rousseau, estado de harmonia, existência de diferenças, não de desigualdades. Então, ele acha que é melhor ter as diferenças do que ter essas desigualdades. Sobre o Estado, o que o Hobbes pensa? O Estado ele deve ser autoritário, né? Pois ele precisa tutelar a população. Ou seja, ele acredita no quê? Na monarquia, por isso está escrito aqui absolutivo. Para Locke, né, é autorizado a exercer o controle social. Quem que vai autorizar? A sociedade. Aqui já há uma negociação entre pessoas, entre a sociedade e o rei. E ele vai contestar a origem divina do poder. O Rousseau, ao ser autorizado pela sociedade a manter o controle social, legitima as desigualdades. Quando as pessoas dão poder ao rei, acaba criando, então, as desigualdades. Mas isso é verdade, né? Se você pensar bem, quando uma pessoa tem muito poder, igual o presidente, acaba criando as desigualdades. Porque nós não temos a mesma vida, né? E as mesmas condições dele. Ele tem um salário muito melhor, né? Eu não estou aqui questionando, né, o papel do presidente, mas eu estou questionando que acaba criando desigualdades para vocês entenderem o que o Rousseau quer dizer, tá? O Jean-Jacques Rousseau, ele é o mais democrático dos três, né? Ele é considerado, né, o pai da democracia, né? Por isso está falando aqui de democracia plebiscitária. O que é isso? Plebiscito, onde o povo tem a participação. Dentre os três, né, dentre os contratualistas, que é Hobbes, Locke e Rousseau, é aquele que assume a posição teorizante. O que é teorizante? Teoria, que mais se aproxima do princípio democrático. O que é isso? Que é o que vulgariza, não, que dá poder à democracia, né? De participação direta do povo. A ideia de mandato imperativo aproxima Rousseau da democracia. O contratualismo de Rousseau parte do pressuposto da necessidade de estabelecer um pacto legítimo que lhes devolva a liberdade natural perdida com o surgimento das relações sociais. O que ele quer dizer aqui? Que nós criamos algumas relações, principalmente de desigualdade, onde um manda muito, uma classe pequena manda muito, né? E as outras têm que sustentar. Isso é o modelo que ele está questionando. Assim, o governo, que é o corpo administrativo, está absolutamente limitado pela vontade geral, que é a lei do povo soberano, que tem a função de submeter às vontades particulares. O que ele quer dizer aqui? Que o povo precisa estar, né, junto, né, da vida política, que é muito ao contrário do que vivemos hoje, né? Nós praticamente não entendemos nada de política. Com isso, a visão de Rousseau concebe
que a representação política não deve se dar por meio de uma democracia representativa, mas sim por intermédio de uma democracia direta. O que é essa democracia direta? O povo participando diretamente, né, das ações da sociedade junto com o governante, nos moldes daqueles experimentados pelos gregos. Por que os gregos? Porque lá na Grécia que nasceu, né, a democracia, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, né, as ideias desses filósofos, e qualquer dúvida, tá? Sabe onde me encontrar. Um abraço e até